Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos que ouviam o menino ficavam admirados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhes disse: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu Pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré. Lhes era obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, queridos irmãos, queridas irmãs. Celebramos ainda o Natal, oitava de Natal, e contemplamos o mistério da encarnação com os pastores que vão a Belém, ao encontro de Jesus na manjedoura. Encontra lá Jesus, Maria e José. Somos chamados hoje a olhar para o Eterno, que nasceu e quis habitar no seio de uma família. Desde o início, a sabedoria de Deus quis habitar numa família. Desde o princípio, quando o mundo estava sem forma, quando o mundo estava vazio, quando Deus cria todas as coisas segundo a sua perfeição, cria o homem, o ser mais perfeito dentre a criação. O homem parecia que não estava completamente realizado. Deus faz um grande desfile com toda a sua criação diante do homem, para que ele pudesse ali achar algo que lhe pudesse completar. Eis que o homem não encontra. Deus, então, numa linguagem figurativa, tira da costela do homem e faz a mulher para ser a sua companheira, para caminhar lado ao lado do homem. Por isso, o homem é chamado a deixar a sua casa e agora formar uma família, um só coração e uma só alma, uma só carne. E o que Deus uniu,
o homem não pode separar. Por isso, hoje, nós celebramos esta grande graça que é a família. Uma canção nos ajuda a entender e a nos interrogar sobre a nossa família. E a família como vai? Meu irmão, venha e responda. Quem pergunta é o Pai. A verdade não esconda. Hoje somos chamados a olhar para a família de Nazaré. E lá em Belém, junto com esta família, pedirmos a Deus também todas as graças para a nossa família. Deus pensou na família desde o princípio e quis de forma bem completa realizar o seu plano salvífico, mandando Jesus Cristo para nascer no seio de uma família. Daí a importância do matrimônio santo, daí a importância do casamento. Deus quer que a família não seja simplesmente algo humano ou sociológico, mas algo sagrado. Por isso Cristo nasce numa família para dar sacralidade à família. Por isso não podemos esquecer e nem ficar com dúvidas. A família que Deus sonhou é um homem, uma mulher e os filhos, os pais que educam para o bem os seus filhos. E aí aquele que tenta contrariar o projeto de Deus, aquele que tenta destruir a família, está pecando gravemente contra Deus. Por isso, queridos irmãos, nós que somos cristãos, não podemos de forma alguma ter outro pensamento em relação àquilo que é a família. A família para nós é esta imagem da igreja, a família doméstica. Sabemos que todos nós fazemos parte da família de Cristo, igreja. Todos nós formamos o corpo místico de Cristo. Por isso, a família tem o seu primeiro lugar aos olhos de Deus. E dentro da família percebemos a grande evangelização que nós precisamos fazer. A primeira leitura diz: quem honra o seu pai alcança perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com os seus próprios filhos e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa e quem obedece ao pai é consolo de sua mãe. Palavras sábias para cada um de nós. Nós somos chamados hoje, contemplando esta palavra, meditarmos no mandamento da lei de Deus. Ainda quando os nossos pais já estão numa idade avançada, a palavra de Deus ainda se dirige a nós. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhes cause desgosto enquanto ele viver. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procure ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos seus dias de sua vida. A caridade feita ao teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e na justiça será a tua edificação. A família é o dom mais precioso que nós temos. Se você, querido irmão, querida irmã, ainda não tem consciência disso, recobre hoje esta consciência e valorize a sua família. Precisamos nós
experimentar o amor de Deus dentro da nossa casa, no nosso irmão. Precisamos experimentar o amor de Deus na vida de oração, na nossa casa. Precisamos santificar a nossa família, para que aquela promessa de Deus se cumpra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toda a nossa casa deve ser salva. Acompanhando uma família nestes tempos, e pude observar algumas atitudes naquela casa. Na hora da refeição, uma Bíblia aberta. Quando eu estava presente, eles não liam a Bíblia porque ficavam sem graça. Eu perguntei: o porquê desta Bíblia aberta na hora da refeição? Padre, todos os dias, na hora da refeição, antes de nós comermos, nós meditamos uma simples palavra da palavra de Deus, onde ali nós verdadeiramente achamos o nosso alimento. Depois sim, nós fazemos a nossa refeição. Eu fiquei assim, maravilhado com aquilo que o Pai falava. E não para aí. Todos os dias nós rezamos o terço em família. Todos os dias. E o Pai falava: Padre, foi muito difícil educar os nossos filhos até aqui, 3 filhos. Na época da adolescência, veio a rebeldia. Eu tive que ser muito rígido com os meus filhos. E eu falei assim: o que você fez? O Pai falava. Quando eu chamava para ir para a igreja, eles falavam não. E eu falava não também para eles. Hoje, então, não tem almoço. E eu fiquei assustado, né, com aquela palavra. Vamos para a missa? Não, eu não quero ir para a missa, não. Então, também hoje não tem a janta. E eu, meu Deus. Pai, eu quero um tênis, uma roupa. Eu quero comer isso. Não, você não vai ter. Você não quer ir para a missa? Aparentemente, eu falava assim no meu íntimo: meu Deus, que pai severo, né? Que pai bravo esse, né? Mas ali tinha uma lição que o Pai estava querendo dar: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Aqueles pais estavam preocupados com a santidade dos filhos. Aqueles pais estavam preocupados com a salvação dos filhos. Não davam tudo aquilo que eles queriam. Mas, no final da conversa, o Pai me disse: olha, Padre, eu fiz tudo o que eu fiz. De uma coisa, os meus filhos não podem reclamar. Eu dei a Deus para eles e dei também o dom da igreja. E isso é o tudo. E como eu pude aprender naquela família de Nazaré. A família é santa. A família é chamada a ser sagrada. Hoje, o diabo, o capeta, o capirote, o demônio, Satanás, tem investido fortemente sobre as famílias. E nós precisamos santificar. A internet, quantas coisas tem colocado, tem afastado as famílias. A televisão. Outro dia, o MEC estava tentando lançar uma campanha sobre os moldes das famílias, o que é família, que é completamente contrário daquilo que é família nos planos de Deus. Hoje vemos a ideologia de gênero. Já cansei de repetir isso. Uma vez fui comprar um desodorante da Boticário, estava escrito na bolsa, na sacola: você é aquilo que você quiser ser. Eu não, eu sou aquilo que Deus sonhou para que eu fosse.
E essas coisas vão entrando na nossa casa. A cultura do aborto, a Globo, não sei, na internet, lançou uma campanha de homens e mulheres com uma peruca roxa e aparentemente grávidos, dizendo que eles poderiam fazer o que eles quisessem. E aí depois nós vemos, chegando no final do ano, atores globais também fazendo aquela divulgação do Criança Esperança, às vezes os mesmos atores. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que constrói um futuro melhor. E essas coisas vão entrando na nossa televisão, na nossa vida. E não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. A união civil de pessoas do mesmo sexo, a aceitação do divórcio como normal. O casamento é assim mesmo, se não dá certo, a gente separa. Quantas vezes ouvimos isso? A cultura do adultério. E ainda aquelas palavras, né? Amigados com fé, casados não é. As pessoas dizem que é, mas não é. Aqueles que podem se casar, procura a igreja, receba o sacramento, santifique a sua casa, santifique a sua família. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Não podemos mais ser cegos. A luz de Deus já brilhou na nossa vida. Deus já realizou o seu plano salvífico em nós. Deus já edificou o ser humano. Deus abençoa as famílias. Por isso, lutemos pelas nossas famílias. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Busque santificar a sua família. Jovem, namoro santo, namoro casto, santidade, para que Deus possa abençoar, para que você possa ter uma família santa. Busque viver hoje a castidade. O mundo prega ao contrário, mas a igreja, Deus te quer santo. Se esforcem para viver a santidade. Se esforcem para ser santo na sua casa, na sua família. Pai, educa o seu filho na fé. Hoje, uma mãe pedia para que eu rezasse para ela, pois seu filho foi baleado, o seu filho está internado por causa da violência, por causa das drogas. Por isso, queridos, pais, precisa se educar os seus filhos na fé e na igreja. E vocês só conseguirão se vocês estiverem na igreja, se vocês rezarem, se vocês derem testemunho de que são verdadeiramente cristãos. Olhemos hoje para a família de Nazaré. Olhemos hoje para São José e peçamos a José para os esposos, para os pais. Hoje existe uma grande crise, a síndrome do Peter Pan, né? O homem casado vive hoje como se fosse adolescente, né? Vamos ficar lá no videogame, vamos ficar lá no WhatsApp, no Facebook, a mulher fica lá no outro canto, o homem está lá num canto, a mulher está no outro, pode estar até vendo Canção Nova, Rede Vida, mas tem que estar juntos, caminhar juntos. Por isso peçamos a São José, a fortaleza para os homens, a hombridade, a virilidade. Peçamos a São José a doçura paterna para os homens, para sustentar e educar os seus filhos. Peçamos à Santíssima Virgem, nossa Mãe, para que possa ser defensora das mulheres e ajudar as mulheres não perderem a vocação de ser mãe,
não perderem a vocação de ser aquelas que edificam os seus lares, por causa do trabalho, por causa da correria, que as mulheres possam olhar hoje para a Virgem Santíssima e serem também defensoras da vida. Olhemos para o menino Jesus, o príncipe da paz, e peçamos a Ele, para os filhos, para as crianças, que possam crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Peçamos a Jesus menino, que possa afastar e não permitir que a vida humana sofra assassínios por causa dos abortos. Queridos filhos, busquemos olhar para a família de Nazaré e lá encontrarmos o aconchego da nossa vida. Peçamos a esta família santa para que a nossa família também seja abençoada. Imaginemos Maria e José, que foram preocupados a Jerusalém à procura de seu filho. Quantas mulheres, quantas mães hoje também estão preocupadas com os seus filhos na violência, nas drogas, na prostituição. Que a família de Nazaré possa velar por essas mães. Terminando esta meditação, gostaria de contar uma simples historinha para ajudar na compreensão daquilo que nós estamos celebrando hoje. Havia uma família aparentemente perfeita, o pai, a mãe e um filho. A família vivia numa harmonia perfeita, tranquila, mas os pais do chefe da casa desta família veio a ficar doente por causa da velhice já, e eles tiveram que morar na casa dos filhos. Morando na casa dos filhos, com a idade avançada, com a visão já turva, com as mãos trêmulas, as coisas já não eram tão normais. A comida caía na hora da alimentação, e o filho então começou a colocar um babador no pai e na mãe. Agora, os pratos às vezes caíam, os copos às vezes caíam, e aquele filho pensou: agora vou ter que colocar meu pai e minha mãe fora da mesa, num lugar à parte. E teve uma ideia célebre: vou fazer também para eles um prato, uma cumbuca de madeira, também um talher de madeira. Assim não vai quebrar mais os pratos, assim não vai mais quebrar os copos. E assim ele fez. Os pais comiam agora separado, nesta vasilha que podemos chamar de cumbuca de madeira, e aquela criança na casa observava a atitude dos seus pais. Vira e mexe, aquela criança se afastava e se escondia no quarto. Aquela criança pegava a madeira, pegava o martelo e tentava ali de alguma forma fazer uma obra de arte. Os pais notavam que o filho estava sumido. Hora e outra, os pais chegavam perto do quarto para ver o que o filho estava fazendo. Uma bela obra de arte. E o pai pergunta: filho, o que você está fazendo? O filho, olhando para os pais, diz: eu estou fazendo também uma cumbuca de madeira,
para vocês, meus pais, para quando vocês estiverem velhos, assim como vocês fizeram para o vovô e para a vovó. Queridos, precisamos honrar os nossos pais. Precisamos honrar os nossos pais, para que um dia os vossos filhos possam vos honrar. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.